beleza. Pronto, começamos a gravação. Gente, boa noite. Para algumas pessoinhas que não me conhecem, meu nome é Joana, certo? Vou ser a professora de redação de vocês. Tem que me aguentar, vocês, certo? E eu vou passar aqui a palavra rapidinho para a Bárbara, para ela se apresentar também. Oi, gente, eu sou a Bárbara. Acho que conheço mais gente aqui hoje, né? Eu vou ficar com vocês em português, linguagens e códigos. Hoje eu vim só fazer um feat com a Joana, para a gente falar um pouco da redação, dar uma introdução. E qualquer coisa, estamos aqui. Pronto, gente, eu vou começar aqui a compartilhar a tela. Já falei para quem estava antes que a tia aqui não sabe mexer muito bem nessa plataforma, então qualquer erro, gritem aí e falem para mim, pelo amor de Deus. Vamos lá. Tentar ficar vendo vocês aqui pelo celular, certo? Tá dando certo aí? Certo. Pronto. A pessoa que sabe mexer sou eu, viu? Então, gente, para a gente iniciar, deixa eu aqui falar com vocês. A primeira aula de redação, basicamente, sempre vai ser aquela coisa que a maioria das pessoas já sabe, mas eu vou tentar trazer aqui para vocês as coisas baseadas naquele material que o INEP soltou esses dias, né? Que é o material inédito dos corretores do Enem. Na época que eu estava na faculdade, eu falo assim na época como se fosse há muito tempo, né? Enfim, na época, eu digo ano passado que eu terminei, eu tive uma cadeira de horas complementares somente para a questão da redação do Enem, porque a minha professora, ela é corretora do Enem, então ela acabou que nem se preocupou com essas regras e foi divulgando para a gente mesmo o material. Então, antes mesmo que saísse esse material do INEP, eu já estava ali tentando estudar mais ou menos baseado nesse material, certo? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês conseguem me ver na câmera normal? Eu consigo. Sim. Certo. É porque eu estou tentando achar aqui no celular e não consigo. Sim, senhora. Que a pessoa não sabe mexer nas coisas, sou eu, certo? Vamos lá. Então, para essa aula de hoje, como eu falei já para quem estava no começo, vou tentar ser um pouco mais breve, ser uma coisa. Sim, eu vou tentar falar menos, deixar que vocês falem mais, façam mais perguntas, certo? Vamos lá. Primeiro tópico de aula de hoje é a questão do texto dissertativo argumentativo, vou passar por isso. Segundo, as situações que levam a nota zero numa prova do Enem. E o terceiro tópico da gente vai ser a competência 1. Mas antes que eu comece a falar da competência 1, eu quero que vocês saibam o quê? Que no Enem, certo? O texto da redação, ele é avaliado em 5 competências. Aí, como assim, João? 5 competências. 5 coisas diferentes que eles avaliam no teu texto de acordo com níveis, certo? Vou mostrar aqui para vocês agora. Essa vai ser a última parte, mas eu já vou tentar dar uma pincelada no começo, certo? Não. Enfim, o que é um texto dissertativo argumentativo? Os bonitos aí, Júlio e Josué, respondam que vocês eram alunos da Poli, então respondam. Vamos lá. O texto dissertativo argumentativo, estou lendo aqui, é um tipo textual que consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos e explicações. Basicamente, na verdade, é somente isso. O Enem está pedindo de você a posição de cidadão, para que você defenda uma ideia, para ele ver como é que é a tua cabeça. E o Enem, a gente tem que tirar essa imagem do Enem de que ele tipo assim, de que o Enem não quer que a gente passe, sabe? De quem faz o Enem não quer que a gente passe. Eles querem, sim, a questão é que eles dão todas as ferramentas, porém, a gente está tão nervoso na hora da prova que acaba fazendo, assim, uma loucura, sendo que é só praticamente aplicar uma fórmula, certo? Eu costumo dizer que a redação do Enem é uma receita de bolo, certo? Só um minuto. Pronto.
Certinho aqui? Pronto. A estrutura de um texto dissertativo argumentativo, vocês todos já conhecem, não é? Que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Essas três partes aqui, se alguém tiver alguma dúvida maior, manda aí no chat ou então liga o microfone, pode falar, pode perguntar, certo? Em relação a isso. A introdução é aquela parte que eu costumo falar que é bom que se siga uma quantidade de linhas. Eu digo assim, se a Bárbara discordar, pode falar isso, certo, Bárbara? Eu digo assim, variando entre, no mínimo, 3, certo? Variando até, no máximo, 5 linhas, mas é no máximo mesmo. Só que, tipo assim, vamos lá. O grande problema dos textos do Enem ou de outros tipos de textos é que a introdução, muitas vezes a pessoa já vem, assim, falando tudo e fazendo a problematização já na introdução e com as causas, certo? Não é errado fazer isso, a não ser que você tenha ainda mais conteúdo para colocar no desenvolvimento. A gente vai acompanhar aqui, vamos lá. No primeiro parágrafo, a gente apresenta qual é o problema. Isso, alguém tem dúvida nessa parte? Respondam. Não, Joana. Muito obrigada, vamos lá. No desenvolvimento, é a parte maior do nosso texto, certo? Vamos lá. Por que isso se trata de um problema? Quais são as causas, motivos do problema? Eu costumo falar basicamente isso. Uma redação do Enem, você tem que imaginar uma coisa. A pessoa que vai ler o teu texto, o corretor, ele é uma pessoa que não sabe de nada, certo? Eu digo isso porque quando a gente vai, por exemplo, apresentar um amigo nosso para, deixa eu ver, para outro amigo nosso, a gente quer porque quer fazer que esse nosso amigo goste desse outro amigo ou que ele não goste. Sabe quando a gente está tentando assim causar, né? Criar intriga, pronto. Então, é basicamente isso. Quando a gente está assim querendo causar intriga, pronto, meu filho, aí a gente tem todos os argumentos possíveis, não é isso? Mas antes que a gente comece a apresentar os argumentos de por que a pessoa é boa, por que a pessoa é ruim, a gente primeiro diz quem ela é, não é isso? É o fulaninho da fulana que namorou com a fulana, que traiu a cicrana. Né? A gente costuma fazer esse tipo de coisa. Na rede Enem, é basicamente isso, vai. A Maria tá pedindo para aceitar ela, que vocês não estão aceitando. Ela está solicitando e não estão aceitando. Só um minutinho aqui. Deixa eu tentar, porque a tia não sabe mexer nessas coisas, já falei. Pronto. Deu certo. Ela entrou. Pronto, tô permitindo agora. Gente, deu certo? Não sei. Tá dando certo aí pra vocês? Não sei se tá. Entrou, gente? Deu certo. Solicitou aqui, certo? Pronto, deu certo entrar. Pronto. Se tu tiver aí, tu fala. Vou voltar aqui pro slide, certo? Como que o Samuel consegue mexer nesse negócio com maestria, eu não sei, mas enfim, não é pra ti. Pronto, deu certo. Obrigada, então, show. Quando acontecer isso, me fale, por favor. Vamos lá. Onde foi que eu parei? Pronto. Pronto, obrigada, Bárbara. Então, o desenvolvimento é aqui que tu vai colocar, que tu vai expor por que aquilo é errado. E, assim, nunca deixar de explicar. No teste do Enem, nenhuma explicação é demais, certo? Você tem que ter na imagina que tu tá explicando para uma pessoa que passou assim, a quarentena realmente isolada, não teve notícia de nada, não teve notícia de nada. Imagina que tu tá explicando a pandemia para essa pessoa, entendeu? Então, toda explicação é bem-vinda no desenvolvimento. Quando a gente for tratar mesmo da competência, é que eu vou pegar essa parte direitinho e pegar cada parte do texto para a gente trabalhar. Hoje é mais o geralzão, porque é a competência 1, certo? Vamos lá. A gente pula agora para a conclusão, que é a solução para o problema. Diferente das outras competências, a conclusão ela tem uma competência que
avalia somente ela, que é a competência 5, que a gente vai ver lá na frente em outra aula, certo? A solução para o problema, que também tem uma receitinha de bolo de como fazer essa conclusão. Hoje vai ser basicamente só o geralzão. Qualquer coisa, mandem aí no chat ou falem, que eu já vou passar para outra parte, certo? Vamos lá. As situações que levam a nota 0. Gente, aqui eu não preciso nem falar em relação à fuga total ao tema, né? Vocês sabem que quando você foge do tema, não tem para onde correr. É 0 e pronto. Mas tem algumas coisinhas que algumas pessoas não sabem que anulam prova, certo? Vamos lá. A não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa, ou seja, se o teu texto não tiver essa estrutura de 3 parágrafos, pelo menos, com introdução, desenvolvimento e conclusão, por mais que teu texto esteja perfeito, certo? Ele não vai ser corrigido, ok? Vai ser nota 0 também. A extensão de até 7 linhas, certo? Todos os textos do Enem, eles só são corrigidos a partir de 8 linhas, certo? Tinha alguém aqui que não sabia disso ou já sabe? Até porque, se a gente parar para analisar, eu já sabia. Não dá para você fazer um desenvolvimento, não dá para você expor um tema, expor a sua opinião em menos de 8 linhas, principalmente uma ideia bem formada com começo, meio e fim. Exatamente, Bárbara, muito obrigada. Vamos lá, continuando. Vamos lá, prestem atenção nessa parte. Apenas cópia íntegra de textos motivadores ou da proposta de redação dos textos motivadores apresentados no caderno de questões. Vamos lá. A prova do Enem, ela traz diversas coisas para você. É considerado que, assim, eu sempre digo para as pessoas quando vão fazer o Enem, que antes de fazer a prova, já leiam o tema da redação, certo? Pensa ali um pouquinho, lê com atenção e vai fazer as tuas questões. Se você já tiver uma maestria em relação a fazer a redação, você faz primeiro sem nenhum problema. Porém, eu sempre aconselho que você vá fazer as questões primeiro, pelo menos a parte de humanas, alguma coisa assim, uma ou outra, porque vai vindo as ideias para você. Porque quando você acaba de ler o texto motivador, você costuma, sem querer, copiar tudo que está falando. Sabe quando a gente ia fazer aquela pesquisa no fundamental, no médio, que eu falava basicamente assim, tinha lá escrito, fulano morreu em 1982. Aí você lá escrevia, fulano veio a falecer no ano de 1890. Era basicamente isso. A nossa mente, ela costuma fazer isso, então é uma coisa bem comum. Aqui ele está falando, preste atenção no apenas. Então, tipo, Joana, quer dizer que se eu copiar o texto, alguma parte do texto, eu vou ser penalizado com 0? Não. Mas se você só fizer cópias, aí é o 0. Se não, se você copiar algumas partes, aí vai interferir na nota das outras competências, mas ainda assim não anula. E vamos lá, é só da proposta de redação, daquela folhinha lá? Não. Gente, se vocês copiarem frases de qualquer coisa que esteja no caderno de questões, independente de ser da matemática, da física, da química, do português, do inglês, vai alterar a sua nota com certeza. Infelizmente, os corretores, eles têm que ter conhecimento das coisas que estão na prova, certo? Vamos lá. Os impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação. Aqui eu falo muito assim, eu ia anulando a minha prova uma vez por conta de desenho. Tava tão nervosa que fui desenhar do ladinho assim, e meu Deus do céu. Eu desenhei realmente assim do lado, mas ainda bem que foi na parte da folha de rascunho. Gente, se fosse na folha mesmo oficial, eu tinha zerado a prova, certo? Então, basicamente, se você tem meninas, presta atenção, se vocês têm aquela mania de escrever o pinguinho do i com um coração, pelo amor de Deus. Gente, não. Eu vou explicar a você. Então aquela letra que é cheia de voltinha, parece um
um redemoinho, assim, não faz isso. Mas não é fazer a letra desenhada. É você colocar como se fosse alguma forma de identificação. Por exemplo, Exatamente. Você conhece é isso que eu ia falar agora. O corretor, você tem um professor de português que é um corretor, e você diz, olha, se você pegar a minha prova, é uma que tem todos os pinguinhos de formato de coração. Me dá uma nota boa. E isso não pode acontecer de forma alguma, certo? Exatamente. O corretor que vai pegar não pode ter ideia de quem é você. Por exemplo, na época que eu fiz, o Júlio, Josué, os meninos aí que conhecem a Poli, na época que eu fiz, a Poli era corretora do Enem, eu não sei se ela é ainda, certo? Então, ela sempre falava isso para mim, que se ela pegasse a minha prova, ela iria saber que era minha, porque ela conhecia muito a minha letra. Só que aí não ia nada que pudesse me penalizar, entendeu? Que ela iria conhecer porque ela é minha professora. Mas, por exemplo, se você faz qualquer desenho, o mínimo que for, a tua prova é anulada na hora. Exatamente por isso que a Bárbara falou, que é uma forma de identificação. Vou passar aqui agora. Temos uma dúvida, Joana. Oi. Paulo Vinícius perguntou se pode usar somente letra de forma na redação. Pode. Gente, a letra de forma, ela é completamente aceitável, mas tem uma regrinha específica. Se você fizer a letra de forma toda sem identificar as partes maiúsculo e minúsculo, o teu texto também vai ser anulado, certo? Então, ele vai ser penalizado em todas as competências e principalmente na competência 1, que é a questão da gramática certa, certo? Aí, basicamente, você tem que mesmo medir, mesmo assim, lá para poder ficar, por exemplo, Paulo, vou escrever Paulo, tem que botar o P maior e o resto em letra de forma menor para que realmente tenha uma diferença, entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pronto. De nada. Vamos lá. Assinatura, nome, apelido, rúbrica fora do local, devidamente designado pela assinatura do participante. Esse não precisa nem falar, né? É a mesma coisa dos pinguinhos do i, dos desenhos. Se tiver qualquer coisa fora, não precisa nem falar. É 0 na hora. E vamos lá. Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Vamos supor que você fez o teu texto todo aqui, como o Vinícius falou aqui, na fórmula aqui secreta das 15 linhas. Vamos supor que você fez. Você fez lá introdução, desenvolvimento e conclusão. Sobrou uma partezinha lá embaixo da folha. Aí você pega e escreve qualquer frase. Por exemplo, sei lá, só sei que nada sei, nem sei como passei, entendeu? Coisa assim, você escrever qualquer coisa que não tenha a ver com o tema, por mais que o teu texto esteja perfeito, infelizmente é 0, certo? Vamos lá. Texto integralmente em língua estrangeira. Não pode, a galera aí do inglês não pode, viu? Vamos lá. E a folha de redação em branco, mesmo que haja... Oi? E se tiver alguma palavra em língua estrangeira, é considerado um estrangeirismo. Então, por favor, coloque entre aspas alguma coisa tipo online, essas palavras que a gente usa mais no dia a dia do Brasil, coloca entre aspas. Isso mesmo, Bárbara. Senhor? João? Oi? Se em vez da aspas, eu fiz isso na minha última redação do Enem, em vez da aspas, o itálico, ele é aconselhado ou de jeito nenhum eu posso usar ele? Em uma palavra estrangeira? Não tem como tu fazer itálico assim. Gente, eu coloquei a câmera aqui porque eu tava tentando me ver, certo? Então vai ficar 2 câmeras ligadas, e ignorem, certo? Infelizmente, não tem como fazer isso à mão, certo? Você colocar itálico, no máximo o corretor vai achar que tu teve um piripaque no meio do texto, entendeu? Então não dá. Tem que ser indicado mesmo com as aspas, infelizmente. Eu já vi aluno meu escrevendo e quando queria enfatizar uma palavra, ele passava a caneta mais forte para poder ficar em negrito. Juro para você, eu me divertia corrigindo
Os textos dele é maravilhoso. Enfim, vou passar aqui. Agora vamos para a parte que realmente importa, certo? Vamos lá. Para quem perdeu a parte do começo que eu falei, o texto do Enem, como já é de conhecimento de vocês, ele é avaliado em 5 competências, a gente vai na matriz de referência da competência 1. A competência 1 é a mais temida de todo mundo, né? Por conta de ela ser do texto inteiro, ela analisa o texto inteiro, e ela é a mais difícil de tirar os 200 pontos, porque qualquer erro, qualquer desviozinho, ela já tira bastante ponto. Primeiro, eu vou explicar a vocês em relação aos níveis de correção. Aqui eu tenho 6 níveis, certo? Começando aqui do 0, vai até o 5. E vamos lá, cada nível desse, exceto o nível 0, vale 40 pontos, certo? Vamos lá. A questão do nível 0 é bastante difícil para quem já tem para quem tem, assim, uma vivência, né? Quem sabe ler, quem sabe escrever. E para o nível 0 é um pouco difícil. Quem é que costuma atingir o nível 0 em um texto? Se vocês já tiveram a experiência, por exemplo, de conversar com uma pessoa surda ou que é parcialmente surda pelo WhatsApp, a pessoa não consegue ter uma estrutura sintática correta, certo? Eu não lembro agora um exemplo, mas, por exemplo, eu vou tentar aqui pensar um exemplo em relação a como que eles criam frases. Se vocês lembrarem alguma coisa, podem mandar aí, certo? Vou passar aqui antes que eu me esqueça do resto, vamos lá. A primeira é aquele texto, assim, primeira competência aqui, é primeira competência nível 1, certo? Estou bem aqui. É aquele texto que realmente ele tem de muitos erros, certo? Os desvios deles são frequentes. Como é que a gente considera um desvio frequente? Por exemplo, se eu escrevi a palavra notícia, certo? E eu escrevi essa palavra várias e várias vezes no texto. E de todas as vezes eu errei a mesma coisa nela. Eu esqueci o acento, por exemplo. Então, isso aí é um desvio gramatical frequente. Beleza? E agora a questão que eu quero chamar a atenção de vocês, que estudam bastante a redação, é a questão da escolha de registro. O que é isso, Joana? A escolha de registro é aquela palavrinha, certo? A escolha de registro e a de convenção de escrita aqui também, são aquelas palavrinhas que... Ai, meu Deus. Aquelas palavrinhas que vocês costumam decorar, certo? Por exemplo, vamos supor aqui que teu texto começa com... Deixa eu ver aqui, já vi. Um odiernamente. Odiernamente... Meu Deus, minha mente. É porque é o auge das redações. É o auge das redações. Odiernamente. Não faço ideia de como usar e chega lá odiernamente. Pronto, odiernamente, indubitavelmente. Essas coisas assim, né, os mentes, né? Se você insiste em usar uma palavra dessa, é necessário, é obrigatório que durante todo o teu texto tu mantenha esse nível, certo? Eu não posso começar com odiernamente, que para quem não sabe significa a mesma coisa do que atualmente, nos dias de hoje em dia, certo? Para quem não sabe, é isso. Então, se você começa o teu texto dessa forma e continua o texto falando, tipo, coisas comuns, uma coisa comum, deixa eu tentar lembrar aqui, deixa eu ver. Bárbara, tu tem exemplo, Bárbara? Em relação a... Eu ia responder aqui. O quê? Pronto. Em relação a uma frase comum, sem nada muito... Sem nada muito odierno. A sociedade brasileira. Pronto. Se eu começo, atualmente, a sociedade brasileira, isso e aquilo. Mas eu começo, odiernamente, a sociedade brasileira, aí eu começo a falar normal. Sem usar outras palavras rebuscadas. Gente, isso é o auge. Claro que você só decorou aquela. Exato. É aquela palavrinha que você usa, a escolha de registro é a questão da palavra que você escolhe usar, certo? Mas ela não está no canto certo. O odiernamente aqui, nesse caso, está. Vamos, por exemplo, aqui, eu quero falar sobre finalidade de algo. E aí, no caso, lá na hora que eu vou escrever, eu escrevo afinidade.
eu confundo aí as coisas, então isso daí é penalizado bastante. Então, quando vocês forem decorar essas estruturas de redação, essas coisas essas palavras bonitas, eu nem aconselho decorar, eu aconselho que vocês aprendam a usar a norma culta normal. Não tentem enfeitar o texto de vocês, a não ser que você já tenha um repertório rebuscado, entendeu? Que você vá conseguir sustentar no teu texto aquele nível. Se você está falando ali num nível, de uma forma padrão normal, que é a forma mais legal de fazer um texto, continua. Mas se você já tem aí uma maestria para poder usar palavras difíceis, aí, opa, acho que alguém chegou aqui, viu? Palavras difíceis, aí você faz o quê? Você arrasa lá no seu texto, mas se você somente decorou algumas palavras, amigo, desiste. Não faz isso. Não dá um tiro no próprio pé. Professor que dizia que era melhor a gente falar assim, normalmente, com a linguagem mais usual, claro que não informal, né? Mais simples, do que você tentar arrasar na sua linguagem e se perder no contexto. Não saber decorar uma palavra, não saber do jeito que escreve, não saber do significado, no contexto que ela cabe. Então, é muito melhor você escrever da forma que você sabe, porque aí o corretor vai analisar o seu conhecimento e não a palavra bonita que você usa. Exatamente. Gente, fujam de qualquer coisa que não seja da realidade de vocês, certo? Qualquer coisa, mesmo qualquer coisa que vocês, assim, não são acostumados a usar. Tipo assim, eu sei que essa palavra é para isso, entendeu? Não deem esse tiro no pé de vocês em relação a isso. Chega de ficar naqueles canais do YouTube que ficam falando, usem palavra tal, e comecem o texto assim. Cabe, essas aulas são boas? São, mas se você tiver um repertório bom, rebuscado, certo? Vamos lá. A questão do nível 2, eu tenho aqui, deixa eu tentar abrir o lado de novo. Pessoa que sabe mexer. Gente, perdão. Vamos lá. Nível 2, vamos lá. O nível 1 são 40 pontos. Cada nível ele vai subindo de 40 em 40 pontos, certo? Nível 2, 80, certo? Vamos lá, vou tirar essa câmera daqui. Pronto. Demonstra domínio insuficiente da modalidade de escrita formal da língua portuguesa, com muitos desvios gramaticais de escolha de registro de convenção da escrita. Então, se você errou muitas vezes a mesma coisa, e também a questão da escolha de registro também, só que de forma, assim, a tua estrutura sintática não é boa também, aqui já está um pouco melhorzinho, mas sobe para os 80, é muito difícil a pessoa ficar nesse nível, realmente só se não treinar mesmo. Vamos lá. O nível 3 é o nível que praticamente todos os alunos ficam, que é o nível que demonstra aí um domínio médio, certo? Eu tenho alguns desvios, sim, e eu não tenho essa diversidade de coisas, certo? Eu errei algumas coisas, mas não é assim uma coisa de, meu Deus do céu, é um texto ruim, certo? O nível 4 é um nível que demonstra um domínio muito bom, certo? Já é os 160 pontos, que esse nível aqui, gente, ele é o que as pessoas costumam trabalhar para alcançar. Não é difícil chegar no nível 5, não é. Mas a questão é que o nível 5, ele só admite uma falha na estrutura sintática e 2 desvios. Vamos supor aqui que você errou aqui o local do verbo na frase. Aí isso aí é uma falha de estrutura sintática, certo? Aí agora você errou, deixa eu ver aqui, errou uma vírgula e pegou e você errou um ponto, certo? Aí você só errou isso o texto inteiro. Então, você alcançou nessa competência os 200 pontos. Mas é muito difícil. Se, por exemplo, se tu errar uma vírgula aqui e errar outra vírgula, pronto, já desce para o nível 4. Então, é por isso que eu digo que é um dos níveis um pouco difíceis de alcançar, certo? Que é basicamente isso. Aqui é aquele texto perfeito, né? O nível 5.
dá certo para vocês. Agora a gente vai aqui passar para a questão que a gente acha que é o que chama mais a atenção de vocês em relação à competência 1, que diz respeito à gramática, né? A gente vai começar um pouquinho aqui sobre a questão da pontuação, certo? E aí, a temida vírgula. Ai, ai. Quem é que tem medo da vírgula aí? Alguém aqui tem problema em usar a vírgula? Todo mundo já tem aqui, já sabe quando usar? Deixa eu ver aqui. O Vinícius, eu. Deixa eu botar aqui, gente. Eu queria só conseguir colocar meu celular aqui de um jeito que eu consiga me ver. Porque eu fico agoniada sem me ver. Acho que deu certo. Eu tô que nem a Bárbara hoje. Bom, mas... hoje. Completamente. Vamos lá, gente. Vamos lá. O uso da vírgula. Basicamente, eu vou tentar aqui explicar a vocês de uma forma católica, em alguns exemplos. Então, os meninos aqui, que aqui é um curso, né? Um curso de redação católico. Então, vamos lá. O uso da vírgula. A vírgula, basicamente, se eu fosse usar a vírgula com as dicas que os meus professores me davam, tipo, Joana, sempre quando tu for fazer uma pausa na tua fala, tu vai usar uma vírgula quando tu for escrever. E eu ia dar super errado, porque eu não pauso, eu falo rápido. Acho que as pessoas que não me conhecem devem estar agoniadas com tanto que eu falo, e eu falo muito rápido. Né? Então, gente, sério, se vocês quiserem que eu fale mais devagar, fala assim, pelo amor de Deus, mulher, para. Certo? Vamos lá. A vírgula indica uma pausa pequena, deixando a voz em suspenso à espera de uma continuação de um período. Vamos lá. Isso aqui, todo mundo já sabe. Ela é usada, aqui eu estou falando no geral, não só no texto do Enem, certo? Para separar as datas, certo? Idades, cidades. Vamos lá. Terminou aquele texto acadêmico lá, Fortaleza, 10 de junho de 2020. Que no caso é hoje, né? Era para ser hoje. Mas, enfim, foi ontem, na verdade. Vamos lá. Os advérbios sim ou não, usados como resposta no início da frase. Vamos supor aí. Eu pergunto para Bárbara, Bárbara, você gostou do vestido? Sim, eu adorei. Pretende hoje? Não, no final de semana. Pronto. Então, basicamente aqui eu estou dando a dica mesmo para as conversinhas de WhatsApp de vocês, que eu vejo bastante, vocês colocando tudo junto. Então, vamos lá. Após uma saudação em correspondência, certo? Social, comercial, pode ser no e-mail, pode ser escrito numa carta, certo? Com muito amor, fulano de tal, certo? Com muito amor, Joana. Respeitosamente, Bárbara Vieira. Nome bonito é outra coisa, né? Chique, chique, chique. Agora vamos para a parte que eu quero. Vamos lá. Essa parte é a parte boa. Para separar termos de uma mesma função sintática. Mesma função sintática, vamos lá, vamos supor que eu estou falando aqui um mouse, um UX, um lip tint, certo? Todos eles aqui, peguei o que eu vi aqui na frente, todos eles aqui estão desempenhando a função de substantivo na frase. Então, quando eu vou enumerar essas coisas, eu uso certo? No texto do Enem, muitas vezes você quer falar, tipo assim, deixa eu ver aqui. Acho que alguém pediu para entrar aqui, gente, socorro, calma aí. Olha, eu tô aprendendo, tão feliz. Que orgulho. Ai, tô feliz de Já é um progresso. Mesmo. Não é? Adorei. Olha, gente, tô sabendo das coisas. Enfim. Se eu for falar assim, no texto, é necessário que se faça normal, de sempre, que se façam campanhas com o uso de banners, aí banners, vírgula, outdoors, vírgula, certo? Isso daí, muitas vezes você quer falar tantas coisas, mas tem que enumerar separando com vírgulas. Por mais que você queira lhe dar uma mesma ideia, certo? A única diferença aí vai ser no finalzinho, só um minuto. No finalzinho. Quando for o último, pular do penúltimo para o último, você coloca o i, certo? Basicamente é isso. Vai, Bárbara.
Para o pessoal que estava aqui no chat perguntando se a média de vírgulas que dá para colocar em um período vai depender bastante. Ó. Nesse que a Joana colocou, a casa tem 3 quartos, 2 banheiros, 3 salas e um quintal. Como é um período só, e ele faz poucas citações, poucas enumerações, então usou apenas 2 vírgulas. Se ele fizesse mais, citando vários objetos que tem dentro da casa, ele usaria mais vírgulas. Vai depender muito do que você está falando. Exatamente. Vamos lá. Já falei sobre o i, certo? Vamos lá. A questão aqui, para destacar uma conjunção. Gente, eu coloquei essa daqui, bem católica, né? Pedimos a intercessão de Maria, logo Jesus nos ouvirá, certo? Dá um salve aí, os meninos do GAP, certo? Esse logo, eu vejo bastante nos textos por aí também, sempre quando for uma conjunção conclusiva, adversativa, qualquer que seja a função dela, mas ela sendo uma conjunção, ela vai vir obrigatoriamente entre vírgulas, certo? Aqui no caso, só um minuto. Pronto. Ela vai vir entre vírgulas, aqui no caso, eu estou falando da conjunção logo, certo? Que aí ela dá uma ideia de conclusão, então de consequência, ok? Vamos lá. O adjunto adverbial. Vamos lá. Estes jovens, com certeza, serão aprovados no Enem. Gente, o adjunto adverbial, ele é um termo que é um termo acessório da ação. Ou seja, ele não é obrigado, tá ali. Ele tá ali só para poder enfeitar, certo? Ele dá ali uma ideia, ele dá uma circunstância ao verbo, já que ele é adverbial, certo? Vamos lá. Aqui a frase principal é o quê? Estes jovens serão aprovados no Enem. O com certeza, ele está dando só uma consistência aí ao verbo, certo? Então, esse com certeza, que é um adjunto adverbial, ele vai vir obrigatoriamente entre vírgulas. Prestem atenção que se eu fosse colocar ele no final, preste atenção como é que ficaria. Estes jovens serão aprovados no Enem, com certeza. E aí, com vírgula ou sem vírgula, Bárbara? Nesse caso. Se o com certeza passasse aí lá para o final. Sem vírgula. Exato, porque adjunto adverbial, independente do local que ele esteja na frase, ele vai entre vírgulas. Se for no final, obviamente, a vírgula e o ponto depois, mas ele sempre vai pedir uma vírgula, certo? É como se fosse uma necessidade vital dele. A vírgula é o oxigênio do adjunto adverbial, certo? Vamos lá. Repete que deu cortada aqui no bagulho. O quê? Cortou o áudio e eu não consegui entender. Certo. Eu falei que a vírgula é o oxigênio do adjunto adverbial. É uma necessidade para ele, certo? Independente de qual canto que ele venha na frase. Se ele vem aqui no meio, certo? Depois do sujeito, ou então se ele vier no final da frase, enfim, qualquer canto que ele vier, ele vai necessitar de vírgula, ok? Vamos lá, a observação aqui do slide. Não é necessário separar por vírgula o advérbio e a locução adverbial, principalmente quando de pequeno corpo, a não ser que a ênfase o exija. Por exemplo, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Estes jovens, com certeza, serão aprovados no Enem, certo? Aqui, no caso, o que é que esse exemplo está querendo falar? Eu acabei de falar que é o oxigênio do adjunto adverbial. Por quê? O adverbial numa frase, como eu acabei de falar, ele não é necessário. Estes jovens serão aprovados no Enem, estava de boa, todo mundo iria entender, certo? Aqui, como no caso ele vem para enfatizar alguma coisa, eu coloco ele entre vírgulas. Mas se eu colocar ele sem vírgulas, eu tenho a mesma frase com o mesmo significado, porém, a ênfase diminui, ok? Vamos lá. Quando a gente for usar uma expressão explicativa, que é o que vocês fazem muito, e é necessário que faça no texto do Enem, porque você está ali, se você está argumentando alguma coisa, certo? Se você está argumentando alguma coisa, você tem que explicar por quê. Então, aqui, o que vocês usam muito. Então, gente, sempre quando tiver alguma expressão explicativa, isto é, a saber, por exemplo, ou melhor, ou antes, isso e aquilo,
que porque, porém, sempre vai vir com vírgula, certo? E a vírgula aí sempre, vamos lá, o amor, isto é, o mais forte e sublime dos sentimentos humanos, tem seu princípio em Deus. Percebam aí o isto é, beleza? Eu estou explicando. No caso aqui, se eu falar assim, o amor, por exemplo, é o mais forte e sublime dos sentimentos humanos. Sempre quando eu for usar, por exemplo, ou melhor, essas partezinhas, eu vou colocar sempre vírgulas, certo? Vamos lá. Joana, Oi. no isto é aí, eu não podia colocar 2 pontos, não? Olha, podia sim, podia colocar, porém, o isto é, ele sempre vem acompanhado com vírgula, é mais comum que ele venha. Se você tiver a maestria aí também para poder usar os 2 pontos, seria legal também. Aqui no caso, nessa frase, é possível por quê? Porque ela termina aqui no Deus, certo? Ela não se prolonga depois, beleza? Uhum, certo, show. Eu estou dando a explicação e ela já termina ali. Vamos lá. Aqui é a parte que eu quero chamar a atenção de vocês. No texto mesmo do Enem, isso não aparece muito, né? Os vocativos, mas pro dia a dia de vocês mesmo. Vocativo, gente, chamamento, certo? Se eu falar assim, oi Letícia, certo? Letícia é o vocativo, certo? Se eu falar assim, Larissa, dá comida do Kevin. Quem é o vocativo na frase? Larissa, dá a comida do Kevin. Santa Terezinha. Quem é? Não, é ele que me dá. Gente, vamos lá. Tô brincando. Vamos lá, gente. Nessa frase que eu acabei de inventar aqui agora, Larissa, dá a comida do Kevin. Larissa é o vocativo, certo? A quem eu estou me dirigindo no meu texto, certo? Na minha fala, no caso. Aqui eu usei aqui o texto da Paixão de Cristo, né? Meu Deus, por que me abandonastes? Quem é o vocativo nesse exemplo aqui? Meu Deus. Pronto, meu Deus. Percebam aqui nessa frase que o vocativo é o mesmo, certo? Ele repete 2 vezes, meu Deus, certo? Por mais que seja o mesmo vocativo, sendo chamado aí, invocado 2 vezes, ele vem sim separado por vírgulas. Então, sempre vocativo leva vírgula. Decore isso para vocês. Vocativo leva vírgula. Então, nunca mais, quando vocês forem colocar lá no grupo do GAP, bom dia, fulano. Aí você coloca lá tudo junto, tipo, bom dia, Toinho. É bom dia, vírgula, Toinho. Certo? Basicamente porque é o vocativo. Pro Toinho eu nem dou bom dia. Também não. Se você estiver assistindo isso, vamos lá. Bom dia, João, certo? João aí é o vocativo. Agora, uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, porque realmente é o que tem no texto do Enem que vai aparecer bastante, é o aposto, certo? Aposto. O aposto é uma explicação do termo anterior. Eu coloquei aqui a exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, intercessora dos missionários, faleceu no ano de 1890. Me digam aí, por favor, qual é a frase principal? Santa Teresinha faleceu no ano de 1897. Perfeito, querido. Eu não sei quem foi que falou, se foi o Júlio, se foi o Josué, mas obrigada. Vamos lá. Aqui, percebam que o sujeito da frase é Santa Teresinha do Menino Jesus. Intercessora dos missionários é uma característica dela. Então, a característica que eu dei ao sujeito, certo? Ou então, ao substantivo, alguma coisa assim. Por exemplo, se eu falar assim, o mouse... Foi não. Essa não é assim mesmo. O mouse, aí, vírgula, do meu irmão, vírgula, está em cima da mesa. Certo? Aí, no caso, eu coloquei só para poder enfatizar também que era do meu irmão, porque poderia ter vindo normalzinho. Mas sempre quando vier uma coisa para explicar o termo anterior, isso é um aposto, certo? Se eu falar assim para vocês, a tia Graça, coordenadora do GAP, certo? Coordenadora do GAP é o que a tia Graça é, não é isso?
certo? Se eu falar isso, eu estiver caracterizando o termo anterior, que basicamente muitas vezes vai ser o sujeito, certo? Aí eu estou usando um aposto, certo? Por exemplo, num texto do Enem, eu estou falando aqui sobre a ex-presidente Dilma, certo? Eu falo assim, Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil. Esse ex-presidente do Brasil é o aposto. Ele vai vir sempre isolado entre vírgulas, entre duas. Uma antes dele e uma depois. Certo? Alguém tem mais dúvida em aposto? Shirley Lima, quando usar o ponto e vírgula? Ponto e vírgula vem já já com a Bárbara, tá? Vamos lá. Gente, será que alguém tá... Eu tô aprendendo a mexer, eu tô tão feliz. E Joana, e quando é mais de uma característica, é opcional você colocar? Não, sempre que é aposto, vai ser entre vírgulas. Mas me diz aí o exemplo da frase que tu tá pensando. Por exemplo, Joana, cantora do Galo e professora, pode ser assim? Aí vai vir tudo isso entre vírgulas, depois que tu continuar a frase. Entendeu? Joana, cantora do GAP e professora, está neste momento. Entendeu? Então, esse Joana, esse cantora do GAP até professora, vem isolado entre vírgulas. Entendi, okay? Show. Vamos lá. Onde é que eu tô? Vou pular isso daqui, certo? Porque já são quase 9 horas. Pronto, essa parte. Vamos lá. Para separar orações coordenadas, adversativas, conclusivas, explicativas ou algumas orações alternativas. Vamos lá. Esforçou-se muito, porém, prestem atenção no porém, que aí é uma conjunção aí adversativa, certo? Vem sempre a vírgula antes dele, certo? Neste caso aqui, não é daquele outro que a gente viu, que precisa ele vir isolado entre duas vírgulas. Aqui sempre a vírgula antes dele. Então, os que vocês mais usam, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, certo? Vocês vão ter sempre via a vírgula antes dele, não depois, certo? Vamos lá. Vá que o caminho é perigoso. Aqui eu poderia falar, vá devagar porque o caminho é perigoso, certo? Aqui no caso, como eu usei o que, vírgula antes dele, certo? Se fosse o porquê também. Mas o porque também perderia. Isso. Porque ele é uma conjunção explicativa, certo? Vamos lá. Gente, eu tô quase cega aqui com o meu computador, mas enfim. Estamos em isolamento social, isso não podemos ir à igreja. Aí, triste. Por isso aqui que dá, eu esqueci de botar em negrito, que dá uma ideia de conclusão, certo? Ou então de consequência também. E aqui as pessoas, ora dançavam, ora ouviam uma música alternativa, sempre aí vindo isolada por vírgula. Vamos lá. Vou correr um pouquinho para a Bárbara falar logo. Só pegar aqui o carregador do notebook. Vamos lá, eu estou pulando algumas coisas aqui, mas se vocês tiverem dúvida, vocês falam, tá? Que eu quero logo que a Bárbara fale, que já vai dar 9 horas. Enfim, embora a conjunção e, né, seja aditiva, há 3 casos, prestem atenção, 3 casos em que se usa a vírgula antes de sua ocorrência. Vamos lá. Quando as orações coordenadas, certo, que não tem uma dependência entre si, né, tiverem sujeitos diferentes. Vamos lá. O homem vendeu o carro, vírgula, e a mulher protestou. Prestem atenção aí que ambos os sujeitos são diferentes e eles estão fazendo coisas diferentes. Então, aí eu separo, certo? Se não fosse assim, o homem vendeu o carro... Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Gente, eu tô ceguinha, meu pai do céu. O homem vendeu o carro e a mulher estava com ele. Prestem atenção aí que também são 2 situações diferentes. Agora, se o homem vendeu o carro e comprou uma moto, é o mesmo sujeito. Então, aí eu não preciso separar o e com vírgula, certo? Vamos lá. Quando a conjunção e vier repetida com finalidade e para dar ênfase. Vamos lá. E chora, e ri, e grita, e pula de alegria. Deu para entender?
Aqui eu poderia falar simplesmente assim, ela chora, ri, grita e pula de alegria. Mas como eu estou enfatizando, aparece o E várias vezes, aí sim, eu estou vendo. Ah, meu Deus do céu, vocês são ótimos. Enfim, como está aparecendo aqui para dar ênfase, que é um polissindeto, a gente utiliza... Gente, fica chegando coisa que eu não sei usar. A gente utiliza desta forma, certo? Meu Deus, eu não estou entendendo aqui. O pessoal está entrando na hora dessa. Eu não sei, gente. Não sei se eu estou aceitando. Não tem. Me falem aí, pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu tô doida. Eu vou passar aqui para a Bárbara, porque eu já tô realmente ceguinha, sem conseguir enxergar. Mas, enfim, a parte da vírgula vai ser basicamente isso, certo? E quando a conjunção e assumir valores distintos que não seja adição, que seja adversidade, consequência, por exemplo. Vamos lá. Coitada, estudou muito e ainda assim não foi aprovada, certo? Aqui porque ele vem com, se a pessoa estudou muito, espera-se que ela passe, né? Mas como ele veio aí com a quebra de expectativa na adversidade, certo? Aí eu uso isolada por vírgula, certo? Gente, tô tentando enxergar e eu não consigo. Perdão. Vamos lá. Bárbara, eu vou passar a palavra para você. Certo. Gente, vou falar um pouquinho do ponto e vírgula, até porque nem tem muita coisa para falar, mas vamos lá. O ponto e vírgula é um sinal de pontuação usado normalmente para encerrar um período e começar outro, dando continuidade ao assunto. Representa uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final. O ponto e vírgula é um pouco complicado de você usar assim de primeira para quem nunca usou. Ele aparece muito na nossa redação do Enem, quando a gente está dividindo um parágrafo, fez uma introduçãozinha do parágrafo, continuou e, por último, usa um ponto e vírgula para fazer um finalzinho, uma conclusão. Mas é basicamente isso. Você tem que ter muito da prática para conseguir usar sem confundir com a vírgula ou o ponto final. A vírgula, como a Joana estava falando, ela é uma pequena pausa. E o ponto final, você já para mudar de assunto, para falar de outra coisa relacionada. E o ponto e vírgula não, ele apenas encerra o período para você dar continuidade falando de outra forma ou fazendo uma conclusão do que foi dito anteriormente. Joana? Oi? Assim, por favor. Próximo. Pronto. Pode passar para o outro? Tá aí. A primeira função, que é dividir orações coordenadas muito extensas ou que já possuem vírgula. Tá aí essa oraçãozinha bem grandinha. Aliás, esse conjunto de orações coordenadas. Quando foi que ele usou a vírgula? Usou a vírgula quando ele diz o Coliseu na Itália, que é uma espécie de aposto que explica, depois passa o ponto e vírgula para fazer uma citação que eu digo uma exemplificação, certo? Já o segundo ponto pode vir ainda substituindo a vírgula, assim de se ter uma pausa um pouco mais longa. Foi o que eu disse anteriormente. A vírgula é uma pausa bem pequena. Como os professores explicavam, é só aquela pausa da respiração. E o ponto final já é mais brusco. Então, quando a gente quer usar, sem ter essa diferença, usar como um meio termo, a gente usa o ponto e vírgula. No primeiro exemplo que eu coloquei aí, quero sair mais com você, pois um casal precisa ter boas amizades. A gente vê que a pessoa tirou uma espécie de conclusão. Então, ela usou o ponto e vírgula para sinalizar essa conclusão. Na letra B, amanhã é dia de prova, porém não comecei a estudar ainda. A gente usa muitas vezes o ponto e vírgula antes do porém, porque é como se você tivesse anteriormente falando, demonstrando toda uma posição, e no porém você faz uma quebra, e como é uma conjunção adversativa, você faz uma quebra e demonstra outro ponto daquilo que você estava falando antes.
Então, usa o ponto e vírgula antes do porém, quando for fazer uma conclusão. Após o ponto e vírgula, sempre começa com letra minúscula, né, Bárbara? Ou tem algum caso de letra maiúscula? Não. Muita gente tem essa dúvida de achar que ponto e vírgula e 2 pontos vai começar com letra maiúscula depois. E não começa. Letra maiúscula é depois de ponto final, exclamação, interrogação, travessão, quando indicar alguma fala de um personagem, mas ponto e vírgula e 2 pontos não. Pronto, pode passar, João. Aí eu coloquei da divisão que a gente normalmente aprende a fazer. Pode falar, pode falar. Não, é porque eu, sem querer, passei. Achei de novo, desculpa. Pronto. Aí eu coloquei para a gente ver. Foi uma divisão que eu aprendi no ensino médio, que é a divisão do parágrafo em 3 períodos. Na redação, a gente tem 4 parágrafos, né? Uma redação linda, com seu desenvolvimento muito bem construído. Primeiro, introdução, os 2 parágrafos de desenvolvimento e a conclusão para finalizar. E em cada parágrafo é recomendado que se faça 3 períodos para ter um mini esquema de começo, meio e fim. Você introduziu a sua alusão histórica, por exemplo, se você estiver no desenvolvimento, vai fazer uma alusão histórica, introduziu, faz outro período com um ponto e vírgula, traz para a atualidade e depois conclui falando que isso é um problema ainda hoje. Por exemplo, se você for falar de feminismo, da figura feminina, que não era respeitada antigamente, ainda hoje não tem o espaço que deveria, e termina bem enlouquecido, dizendo que isso não deveria acontecer, que deve ser imposta uma mudança, sabe? Então, essa é uma divisão começo, meio e fim, que a gente coloca o ponto e vírgula para sinalizar a pausa ou a mudança de período, de tempo. Agora, as dicas, Joana. Eu separei algumas diquinhas que algumas a gente até já falou aqui nas primeiras partes no primeiro tempo aqui da nossa aula. A primeira é: conheça bem as regras do novo acordo ortográfico. Por quê? A gente sabe que a competência 1 é toda baseada em ortografia e pontuação. Então, se você não souber como escrever uma palavra, se você não souber usar a vírgula, o ponto e vírgula, o ponto final, a acentuação, você vai ser prejudicado. Então, antes de colocar qualquer palavra na sua redação, qualquer esquema, qualquer argumento, tenha certeza de que você sabe usar. A segunda: quando não lembrar da escrita correta de uma palavra, escreva um sinônimo que você conheça, não arrie. Foi o que a gente falou das palavras muito rebuscadas. Se você quer usar um indubitavelmente e não sabe o que significa, não sabe o que tem que vir depois. Por exemplo, eu uma vez li uma redação quando eu estava no terceiro ano que começava a conclusão com urge que. Eu nunca tinha ouvido urge que na minha vida, eu não fazia a menor ideia de como usava, mas como era um exemplo que a professora tinha passado, todo mundo na sala começou a escrever suas conclusões com urge que, sem fazer ideia do que significava. Pronto, foi. E, por favor, não cometam esse erro. A terceira dica... Opa! Pronto. Quando cometer algum erro, risque a palavra e escreva da forma correta ao lado. Tem gente que não sabe que você pode cometer erros na redação. Você não precisa ir do começo ao fim, escrevendo de forma perfeita, sem ter nenhum erro, nada. Digamos que você está escrevendo uma palavra
errou um acento, faltou uma letra, você não precisa riscar. Aliás, não deve riscar. Se você riscar, é rasura, perde ponto. Mas se você passar só um tracinho no meio da palavra, escrever ela ao lado da forma correta, nada aconteceu. O corretor vai entender que você cometeu um erro, corrigiu e está tudo certo. Exato. Perdão, gente, que vieram aqui no quarto. Vamos lá. Eu costumo colocar esse traço junto com parênteses. Correto. Tá errado? Correto. E também tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, que tá lá, vocês podem ter, vocês têm acesso, né, no site do INEP, que eles postaram o material que eu falei, lá tem falando assim, quando o aluno, certo, coloca, por exemplo, ele escreveu, como eu tinha falado, notícia, sem o acento, né, ou então errou, botou notícia com S, depois lembrou que era com C, ele isolou entre parênteses, passou o traço, e logo em seguida colocou digo, isso, entendeu? Por exemplo, assim, notícia, digo, notícia, entendeu? Como aquela marca de oralidade seria penalizada, porém, o corretor entende o quê? Como você colocou ele lá entre os parênteses e passado o traço, mas é passado um traço, não é rabiscar, é passado um traço retinho, ele não vai tirar ponto, não vai penalizar você por aquela marca de oralidade, certo? Ai, gente, um erro que eu esqueci de falar é o erro de translineação, que acontece e tira ponto, e muitas vezes a gente nem se toca, que é você estar escrevendo uma palavra, não coube, você colocou o tracinho no canto errado, não colocou o tracinho, passou, não fez a divisão silábica certa, ou então você vai fazer a divisão, não coube lá, coloca embaixo, e a palavra que você usou formou uma palavra de baixo calão, um palavrão, alguma coisa do tipo. Sim. E você vai ser penalizado porque ficou só a palavrinha de baixo calão ali no canto e separou. Então, vai ficar feio, o seu corretor vai perceber e você vai perder ponto. Então, tenham muito cuidado na hora de fazer a divisão das palavras, na hora da translineação. Por Bárbara? Mais que não seja a tua intenção, né? A questão da palavra de baixo calão. Sim. Oi, Bárbara, sou eu, alguém me chamou. Qual o jeito certo? Eu sempre tive essa dúvida, a Bárbara ou Joana pode responder. Qual o jeito certo de eu fazer essa separação? Porque muitas vezes eu escrevo palavras que, tipo, para finalizar a frase, para passar de uma linha para outra, acontece muito nos finais de cada parágrafo, entende? E aí eu não separo de forma correta. Tem vezes que eu, como por exemplo, a palavra, por exemplo, paroxítona, aí eu boto o paro e traço quicítona. Eu fico muito em dúvida, será se está certo, será se está errado? Então, qual o jeito correto de fazer essa separação? Pronto, posso responder essa? Pode responder. Vamos lá, se eu estiver equivocada, por favor, me corrija, Bárbara. Mas o que eu aprendi foi a questão de você tem que separar de acordo com a separação silábica, certo? Então, se a separação da palavra for essa, paroxítona, certo? Então, aí estaria correto. Mas, por exemplo, carro, eu não posso colocar C-A-R-R e só o O lá embaixo. Ou então só o C-A e o R-R-O embaixo, certo? Então, eu tenho que separar de acordo com a minha separação silábica que a gente aprende lá no começo. E em relação à questão, quero chamar a atenção em relação à questão do tracinho. Se, por exemplo, deixa eu ver aqui, alguém pediu para entrar, será? Olha, estou aprendendo! Uhul! Não quero o Antônio Filho aqui, não. Enfim, se... Oh, meu Deus, chegou. Se, por exemplo, eu estou lá escrevendo, certo? Fui separar a palavra. Eu tenho o espaço, vou usar o carro aqui. Eu botei C-A-R. E o espaço que tem na minha linha lá, não dá para eu colocar o traço. Obrigatoriamente, o traço desce. Ele vai para baixo da linha, certo? Nunca deixar sem o traço. E nem colocar o traço assim, esmagadinho no canto, certo? Mas só nesse caso. Na parte que for para baixo.
Isso, exatamente. Tem que colocar o traço sempre, para poder fazer a translineação, palavra difícil de falar, translineação, certo? Mas, por exemplo, ele sempre vai vir do lado ali. Mas se, por exemplo, não cabe de jeito nenhum, tu tá fazendo ali o teu CRA, e não cabe o tracinho, para poder indicar que você tá botando que vai continuar embaixo, você coloca ela embaixo, certo? Embaixo da última letra, beleza? Embaixo da última letra. Ok? Para compreender. Deu? Lembrando Show de que bola? quando vem com um pronomezinho, por exemplo, vende-se, você vai até o vende na linha e o se não coube. Coloca o tracinho, se der, como a Jana falou, se der na linha, ok. Se não der, embaixo. E coloca também o tracinho no si lá no começo da linha de baixo. Isso, perfeito. Certo? E tomar cuidado com o negócio de... Não sei quem foi que falou, acho que foi o Josué que falou, de você ir colocar a palavra e ficar só um pedacinho no final do parágrafo. Tenta caber tudo na última linha, porque se você colocar uma linha todinha para 2 sílabas que não couberam na linha de cima, o corretor vai entender que você está enrolando. Então, faz de tudo para caber tudo naquela linha ali. Exatamente. E também tem uma questão aqui. Se, por exemplo, vamos supor que a palavra ela é grandona, como paroxítona, certo? E você está vendo ali que não vai dar, gente, não tem como. Não façam aquele negócio de tentar enfiar a palavra assim, entendeu? Se você veio escrevendo com uma letra cursiva mais espaçada, continua o texto inteiro assim. Não adianta você querer enfiar uma palavra, porque isso vai ser penalizado. É muito melhor você fazer a translineação do que você tentar enfiar ali a palavra num canto que ela não vai caber, certo? Show de bola? Isso. A quinta dica é trocar as repetições do pronome que por o qual ou a qual. Eu tive uma professora no primeiro ano que odiava quando a gente repetia muito que. Que isso, que aquilo outro. E realmente fica bem comum, muito usual, muito variedade não padrão. A Isso daí que tu mais falou, informal possível. Vai, João. Essa questão que tu falou me lembrou a questão também do onde. Que a pessoa usa, tipo assim, onde isso e aquilo. Gente, onde é usado única e exclusivamente para lugar. Onde, estático, aonde não é estático, certo? Ele indica movimento, beleza? Mas, tipo assim, eu li o livro de história onde tinha escrito tal coisa. Não, gente, em que tinha escrito. Em que. Certo, ou ok? Então no qual. No qual, isso mesmo. Porque essa questão do onde também é uma questão que tira muito ponto de vocês. E lembrando que o que é separado, tá, gente? Eu já corrigi redação de um amigo que escrevia sempre o que 50 vezes na redação, sempre junto. Então, lembre de separar. Exatamente. E, por último, quando usar a vírgula, nunca separe o sujeito do complemento. Por favor. Por favor, gente. O exemplo da Joana. Dilma Rousseff, a presidente do Brasil, a ex-presidente do Brasil. Dilma Rousseff, por favor, gente, não coloca a vírgula. A não ser que seja um aposto. Aqui, no caso, é o aposto, né? É o aposto. Vamos supor que eu falei assim, Dilma Rousseff, ex-presidenta do Brasil, foi, sei lá, impeachmentada, uma coisa assim. Mas se eu tiro essa parte do ex-presidente aqui, Dilma Rousseff foi impeachmentada. Eu não sei se essa palavra existe, impeachmentada. Mas não separa, por favor, não separe ele aí do complemento. Só se for um aposto, certo? Isso. Pronto. Ai, gente, que maravilha. Cadê? Vamos lá, Bárbara. Vai que é tua, que agora eu vou ficar calada. Vamos lá. Não, mas a gente reveza os exercícios. Já falei demais, eu tô cansada, já que tá doendo já. Pois vamos. A gente separou, são umas 6 questõezinhas para vocês aplicarem o que a gente
ensinou aqui, certo? A primeira é só para aplicar a vírgula onde for necessário nessa frase, que é só um pequeno detalhezinho do aposto que a Joana vem aplicar a vírgula. Opa, o que é que vocês estão falando aqui? Eu vou ignorar o Tom, tô brincando. Enquanto tu responde aí, eu vou tentar dar uma olhada aqui no chat que eu não olhei até agora. Pois era isso mesmo que eu estava olhando. Enfim, gente. Na frase, e vive ainda a lembrança do último zumbi, o rei dos palmares, o guerreiro que viveu na morte o seu direito de liberdade e de heroísmo. A gente tem que o último zumbi, a parte, o rei dos palmares, é um aposto e explica quem era o zumbi. Então, tem obrigatoriamente que vir entre vírgulas. Posso passar? Opa. Era para passar? Ah, que fofo, pode passar. A segunda questão. Atendo-se aos enunciados que seguem, sua tarefa consistirá em analisá-los, levando em consideração o uso ou não da vírgula. Em seguida, ative seus conhecimentos no sentido de deixar registrado das impressões obtidas, não sei o que. Tá. A gente vê a diferença. Ele só quer que a gente perceba a diferença entre as duas frases, a diferença de sentido que foi gerada só por causa do uso ou da falta da vírgula. Na primeira, a mãe da garota eufórica resolveu buscá-la mais cedo no colégio. A gente vê que garota eufórica tá junto, não tá separado por vírgulas, e o eufórica vem como adjetivo de garota. Então, a gente entende que a garota estava eufórica e a mãe dela foi pegar mais cedo no colégio. Na segunda frase, a mãe da garota, eufórica, resolveu buscá-la mais cedo no colégio. Aí a gente vê que só por causa do uso das duas vírgulas, o eufórica já foi para a mãe da garota. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado com o uso ou com a falta, porque a vírgula muda muito no sentido de uma frase, certo? Eu posso citar um exemplo para complicar a vida de vocês? Claro, vamos lá. Pode. Eu adoro. Pronto, vamos lá. A mãe da garota, eufórica, resolveu buscá-la mais cedo no colégio. Ela estava furiosa. E se ela vai se referir à garota ou à mãe da garota? Depende. Depende muito Peraí, do repete, contexto, como eu me da perdi? situação também. Depende de como você usou a vírgula na frase. É. E se não tiver usado, vai gerar uma ambiguidade. Pode ser que gere uma ambiguidade, certo? Ambiguidade é você ter uma frase que gera dois sentidos, dependendo da maneira que você lê. E nenhum dos dois vai estar errado. Exatamente. Opa. Aqui cabe também uma explicação em relação ao inglês. Porque o inglês ele é uma língua que permite muita ambiguidade, né, em relação ao sentido das coisas. Então, nesse caso aí, da frase que tu deu o exemplo, vai depender muito do contexto da situação. Se tu falar somente isso, abre a possibilidade realmente dos dois sentidos. Mas agora, se a gente for analisar no contexto de um texto, por exemplo, num texto, então, numa situação ali real que está acontecendo, você vai perceber quem é que está realmente com raiva, quem é que estava... Como é que tu falou mesmo? Eufórica. Não, eufórica não é a menina. Ela estava com raiva, uma coisa assim, que foi a parte que ele completou. Sim. Não lembro também. Ela estava furiosa. Ela estava furiosa, então a gente vai ver quem era que estava furiosa. No caso, talvez aqui fizesse sentido que fosse a mãe, porque a menina tá eufórica. Talvez, mas nunca se sabe, depende muito da situação. Posso passar, Bárbara? Pode sim. Aí vai depender um pouquinho mais de atenção de vocês. É um textinho um pouco maior para pontuar corretamente quando for necessário.
de temperamento calmo e pacífico, vírgula, Luciana, vírgula, a filha mais velha de Maria e Pedro, gastava suas horas com a literatura, lia livros de comédia, romance, drama, suspense e terror. Lia escritores clássicos e escritores modernos. Lia Vi disso. prosa e poesia. Onde encontrar Luciana no final da tarde, sentada à sombra de uma árvore, lendo. Aí a gente vai ter o uso de vírgula, de ponto e vírgula, de ponto final, de ponto de interrogação. Vamos. Eu vou fazer uma pequena observação aqui, agora que eu lembrei, que eu gosto de fazer piada em relação a isso. E a gente percebeu, eu dei muitas regras em relação ao uso da vírgula, né? Aí veio a Bárbara aí e falou sobre o ponto e vírgula, e eu acabei por lembrar sobre dessa pequena observação que o ponto e vírgula, ele é a vírgula gourmet, certo? Ele é a vírgula sofisticada, no caso, né? Que em ambas situações você pode usar a vírgula. A questão é que o ponto e vírgula ele vem para poder enfeitar mais um pouco, deixar o teu texto mais rebuscado, mais bonito. Estava lembrando disso agora aqui. Você dá uma ideia de usar muito bem as pontuações. Exato. Por isso que é necessário saber usar com maestria. Eu acho que eu falei 52 mil vezes hoje a palavra maestria. Continua, Bárbara. Aí a gente Legal, vai quando você perceber aprende palavra nova. Bom, é assim. A gente vai ver que, quando ele cita os tipos de livro que ela lia, comédia, romance, drama, suspense, vai ser usada a vírgula, porque ele está fazendo uma exemplificação. E quando ele diz gastava suas horas com literatura, seria mais adequado o uso de um ponto e vírgula, para aí sim ele começar a falar dos livros que ela lia. Certo? Posso passar ou não? Não sei. Aí o mais fácil, né? Onde encontrar Luciana no final da tarde? Ponto de interrogação. Sentada à sombra de uma árvore, lendo. Aí seria depois de árvore uma vírgula e depois de lendo um ponto final. Pronto? Show. Pronto. Massa, tranquilo. Agora deixa eles pensarem aí, vai. Pronto, vai. Faz a leitura aí com eles. E deixa eles pensar. Na quinta questão, a gente tem para indicar o uso incorreto da vírgula. Como vocês já aprenderam como usar, agora vai chegar o momento do julgamento. Se vocês estivessem lendo uma redação de um amigo que pediu para vocês corrigirem, e uma dessas frases estivesse lá, e vocês vissem que ela está errada, qual seria? Letra C. Sendo muito equivocado, gente, eu acho que letra B. E aí, alguém mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O pessoal tá brigando aí entre B e C. E aí, gente? Posso explicar? Acho que todo mundo já deu suas opiniões. Aí, Na Bárbara. letra B, a gente tem: cansado da vida que tinha, Rodrigo decidiu que estava na hora de recomeçar. Não tem erro nenhum nessa frase, porque ele só está fazendo um retorno, um retorno não, ele só está fazendo uma explicação sobre o porquê o Rodrigo decidiu que estava na hora de recomeçar, porque ele estava cansado da vida que tinha, certo? Já a letra C está errada, porque o sujeito, que são os sujeitos, né, Dona Helena e o Sr. Paulo, estão separados do complemento por meio da vírgula, que a gente falou que não pode acontecer.
Então, Vou o tá certo seria a eu gente tinta em remover essa vocês. vírgula aí. Por favor, não cometam esse erro de novo. A D também, quem falou D. Amanhã chegam meus primos preferidos, meus companheiros de infância, meus melhores amigos. Também não tem erro Bárbara, nenhum. Oi, Josué. a letra E, eu posso dar, tipo, uma opinião porque é errada? Tu explicou corretamente. Pelo meu entender da minha cabeça, é porque ela é uma afirmação. Eu tô errado? Qual Acho item tu que falou? Tem a C, o D? item que tá errado. Ah, sim. Sim, Não. O Não. item C é porque o sujeito está separado do complemento. Quando eu Foi vou o que a falar gente de uma falou. pessoa, isso. Quando eu vou falar de uma pessoa, ela andou de carro. Eu não posso colocar ela, vírgula, andou de carro, porque eu estaria separando o sujeito do complemento, certo? O mesmo aconteceu aqui. Exatamente. Lembre-se que a gente falou que o sujeito só é separado do complemento se for por meio de um aposto, que ele vem isolado entre vírgulas. Ok? por isso a Paula Marques é a professora mais exigente da escola, né? Entendi. Exatamente. A professora mais exigente da escola é o aposto referente a Paula Marques. Ok? Isso. Manda Próximo. meu livro, Vinícius. Alguém tem alguma dúvida com o uso da vírgula? Eu quero saber quem é Paula Marques. Isso aí eu peguei da internet, gente, por favor. Ai, Não, gente. não fossem muito aqui minha cabeça. Coloca assim, ó. Pádua Filho, o professor mais chato da escola, foi. Me deu um zero. Me deu um zero, nojento. Bom. Que bom que você está ouvindo, né, meu querido? Sinal que tem ouvidos. Amo você. Vai, Bárbara. Gente, última questãozinha para a gente fechar. Acrescente vírgula e ponto e vírgula onde julgar necessário. Aí a gente tem acho que é um período, que não tem nenhuma pontuação. A única que tem é o ponto final. Vejam aí onde vocês colocariam vírgula e ponto e vírgula. Isso, já acertou aqui. Depois de portanto tem vírgula. Perfeito. Já ia. Parabéns, Shirley. Isso mesmo. Eu tava Isso. escrevendo a frase toda, né, mano? Enfim, né? A gente considera, pode escrever. Pode escrever. Você é o nosso aluno. Dá toda Você é preguiça, o mas vai nosso dar certo. aluno TELF. Aham. Foi, velho. Isso, portanto, mais o quê? Se eu estiver errado, me desculpe, pelo amor de Deus. Desculpa, não. É R$1. Isso, Ixi, antes do não, pois desculpe tem mais uma não. vírgula. Ou um ponto e vírgula, aí poderia ser um ponto e vírgula também. Aquele momento que fica, tipo, a atenção, tipo, tamborzinho, tamborzinho. Que rufem os tambores. Alguém mais? Só um minuto, só um minuto. Vai dar certo. Joana prefere ler em formato PDF. O que é EPUB, gente? É o arquivozinho que a gente usa naqueles Kindle, que negócio assim. Eu não comprei o meu ainda. Eu sou pobre. Fiquei triste, Só porque conheço PDF. não deu para eu comprar ainda. E eu não achei aquele leve, não sei. O da Saraiva, não achei. Queria esse, que o Paulo Vinícius fez uma publicidade. Acho que ele está sendo pago para isso. Eita, vamos lá. Julinho, lê aí, Bárbara. Eu sou cega, não consigo ler no celular direito. Tá muito longe. Eu vou ficar assim. É o Júlio César Franco. Opa!
não tinha necessidade dessa vírgula depois de presente e depois de educação, Exatamente. viu? Mas de resto, tudo certo. Vamos lá, Pedro Davi BR. É mal, cara. Essa conta é antiga. Portanto, deve-se fazer os desenvolvimentos da educação e da Eu acho que escrevi certo, país. mas não sei. Eu Pois são tava eles. lendo e escrevendo aí, né? Quebrei. Vamos lá. Uma palma e meia. Eu não entendi esse final, eu não entendi a referência, não. O que? Como Foi assim? foi só um Mas- delírio coletivo aqui. Foi só isso mesmo. A gente se entende, adorei a Bárbara. Calma, Júlia, já faz parte. Hoje. Agora o coach. Coach de fracassos. Pronto, gente. Eu Então, também Bárbara, já errei na minha vida. Bárbara, tem mais alguma coisa para falar, Bárbara? Além de dar os parabéns para os meninos. Gente, vocês são ótimos. A aula foi boa com vocês, porque vocês interagem. Parabéns para quem resistiu, né? Porque a gente sabe que a aula de Sim. português nem todo mundo consegue do começo ao fim. E eu vi aliás, acho que foram pouquíssimas pessoas que tiveram que sair, mas muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. São 9h36, certo? Eu não sabia que já era tudo isso. Eu também peço não perdão tinha. eu peço perdão por ter falado muito rápido, porque mas enfim, espero que vocês voltem na próxima aula e o nosso WhatsApp está lá disponível para tirar dúvidas, certo? A princípio, a disciplina de redação é comigo, mas se vocês aí optarem pela parceria com a Bárbara, a gente volta junto sempre. Adorei. Não, tem que ser as duas sempre, porque, meu Deus, que privilégio ter duas professoras na mesma aula. Ai, que maravilha. Pois tá aí, Bárbara. Pois, quem sabe eu Quero divido. até falar, mas você tá com vergonha depois. Oh, gente, que amorzinho. Que lindo. Enfim, pois pronto, Bárbara, vamos planejar as aulas sempre conjuntas, então. Os meninos gostaram. Que lindo. Mas, enfim, vou interromper aqui agora a gravação. Espero que vocês voltem à próxima aula. E qualquer dúvida, estamos aqui. Love you, guys. Sexta tem aula de português, hein? Se vocês quiserem, tem participação da Joana, que eu perturbo ela também. É isso mesmo, se quiserem. Eu acabei nem vendo, mas vai ter dia certo para aula? Vai ser todo dia? Sim. Vai ter a cada dia? Vai sim. Eu vou te enviar Na verdade, acho que tem lá no grupo, né? Tem, né? Tem. Segunda, matemática, terça, português, quarta, química, quinta, redação e sexta, física. Pronto, perfeito. Tranquilo. A pessoa que decora as coisas, eu não decoro. Tranquilo. Pois pronto, Minha gente, memória então, agradece. vamos ver a possibilidade de... Obrigado. Adorei vocês são ótimos. Obrigada. Bye. Obrigado. Até a próxima aula. Beijo. Até a próxima aula, Até. gente. Essa é a hora